Chegou a hora de viajar para os Estados Unidos, diretamente para Nova York, conversar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, que traz informações em meio a toda essa crise provocada por conta da pandemia. Isso provocou e deve provocar muito desemprego aí nos Estados Unidos, né, Mariana? A previsão é de que chegue a 16% o número de desempregados. Bom dia. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos. Pois é, Kalina, é isso mesmo. E olha, antes da pandemia de coronavírus, vale a pena a gente lembrar, o nível de desemprego aqui dos Estados Unidos girava em torno dos 3,5%, ou seja, a menor taxa em 50 anos. E agora, um conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse então que essa taxa de desemprego pode ultrapassar, na verdade, os 16% no mês de abril. Só nas últimas 5 semanas, então desde a metade de março, na verdade, mais de 26 milhões de pessoas deram entrada no seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos. Nessa segunda-feira, alguns estados começam a reabertura gradual da economia, então estados como Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana e Tennessee começam essa reabertura, que, como eu disse, é uma reabertura gradual. Essa decisão está nas mãos dos governadores estaduais, mas o governo federal norte-americano determinou alguns requisitos para que essas reaberturas aconteçam. Então, por exemplo, o número de novos casos precisa estar em queda há pelo menos 2 semanas para que os estados comecem essa reabertura, mas nem todos estão seguindo essas recomendações. E aí isso é algo que se debate muito aqui nos Estados Unidos, quais seriam os riscos de uma reabertura antes da hora, né, Kalina? Ah, sim, com certeza. Agora fala para mim, o prefeito de Nova York chegou a comentar que precisaria de mais de 7 bilhões de dólares para tentar suavizar todo o impacto, né, da pandemia na economia. Isso mesmo, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que a pandemia de coronavírus, aqui em Nova York pode custar 7,4 bilhões de dólares por causa das perdas na arrecadação de impostos. Então agora ele pede auxílio do governo federal aqui para Nova York, para os estados e municípios, mas principalmente, é claro, aqui para a cidade de Nova York, que foi mais afetada por essa pandemia. A gente lembra que essa questão do auxílio aos governos estaduais e aos municípios foi uma questão que foi deixada de fora deste último pacote que o governo federal aprovou, de 480 bilhões de dólares em auxílio a pequenos negócios, a hospitais. Então, prefeitos e governadores pedem esse auxílio do governo federal. E olha, um dado importante aqui sobre o estado de Nova York, apesar, né, da situação, a gente sempre diz que a situação continua preocupante, as pessoas continuam seguindo as medidas de distanciamento social, o contágio do coronavírus diminuiu por aqui, viu? A taxa de contágio no estado de Nova York agora é de 0,8. O que é que isso significa? Isso significa que 10 pessoas infectadas com o coronavírus são capazes de infectar 8 pessoas. Então, taxas de contágio de 0,8 e, de acordo com o governador do estado, Andrew Cuomo, essa taxa deve continuar assim ou, é claro, abaixar ainda mais, né? Então, essa taxa de contágio do coronavírus deve ficar abaixo de 1 para que possa se dizer que realmente o coronavírus, a pandemia, está desacelerando aqui em Nova York. Só para atualizar, então, os dados por aqui, olha, nos Estados Unidos já foram mais de 987 mil casos registrados da Covid-19 e mais de 55 mil mortes. E em Nova York, no estado de Nova York, mais de 293 mil casos e pelo menos 22 mil mortes. Então, continua aqui sendo